Olá, meus amigos, bem-vindos aqui ao canal Futebol em Revista, tudo bem com vocês? Bom, e hoje novamente vamos falar sobre esse futebol gourmet, não é? Sobre os analistas. E tem três assuntos que eu vejo como um torcedor antigo e para mim são coisas desagradáveis, cansativas e inúteis. Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu quero já me desculpar com você que tem menos de 30 anos ou você que tem menos de 20 anos. É que eu como torcedor já mais velho, que tem mais de 50 anos, nós nos cansamos de ver determinadas coisas no futebol e cada vez mais se repetem essas coisas, quais sejam. Tem algo que aparece muito agora nos últimos 20 anos que eu tenho visto nesses programas de TV, principalmente, de rádio também, que é o quem é melhor, né? Aqueles debates sobre quem é melhor. Aí faz uma comparação, posição por posição, para ver quem é melhor em respectivos times, não é? E cada pessoa tem uma opinião diferente. Nós temos no Brasil 200 milhões de técnicos, não é isso? E sem contar, nesses programas esportivos, sempre tem aqueles torcedores enrustidos, que eles são torcedores de algum time, até fanáticos, e não dizem. Então, mesmo que a comparação deixe o jogador do time dele abaixo, ele vai fazer um malabarismo para dizer que o jogador daquele clube, que é o clube que ele gosta, né, entre parênteses, que ele não diz para ninguém, que aquele jogador daquele clube vai ser melhor que do outro, entendeu? Então eles fazem esse malabarismo, essa análise de estatísticas e quem está mais velho e não sei o que para justificar a sua opinião. Por exemplo, nesse mês de janeiro de 2026, que eu estou fazendo esse vídeo, nós vamos assim traçar, por exemplo, vamos comparar quem é melhor, o goleiro Carlos Miguel do Palmeiras, o goleiro Rossi do Flamengo, não é? Que são assim os dois melhores elencos, vamos dizer assim, do Brasil, né? Mesmo assim tem gente que não vai achar, né, que são os melhores elencos, mas tudo bem. Aí uns vão dizer, não, mas o Rossi ele é mais experiente, e o outro vai dizer, não, o Carlos Miguel é mais jovem, mas sabe jogar com os pés, e o outro não sai nos cruzamentos. Bom, resumindo, cada um vai ter a sua opinião, né? De ali de 5 debatedores, cada um vai ter a sua opinião, como eu tenho uma opinião, como você tem a sua, não é? Ainda existem as enquetes que poderiam salvar, não é? Esses quem é melhor. Mas as enquetes, os próprios torcedores daqueles clubes que tem as enquetes, eles sempre vão puxar para o seu clube, que é até uma coisa natural, porque eu adoro esse clube, eu amo esse clube, então o meu jogador vai ser melhor, então ele vai lá e bota naquele jogador, mesmo que seja um pouquinho inferior ao outro, né? Que às vezes é difícil uma unanimidade também, né? E mesmo assim também tem torcedores, aquele que está assistindo ou ouvindo um programa esportivo, ele vai votar talvez só para tumultuar um pouco, não é? Resumindo, meus amigos, esse tipo de debate, ele é totalmente subjetivo e ele não vai levar a lugar nenhum, nunca, porque ele só visa o engajamento das pessoas, entendeu? E são discussões inúteis, que, como eu já disse, não vão levar a lugar nenhum. Esse é um desses programas inúteis, desses debates inúteis. E tem o próximo. O próximo, o número 2, é o que eu vejo muito falar, ouço nos rádios, né, nesses debates, que é assim, quando diz assim, isso fica pro torcedor. É o que eles dizem, é o que mais dizem. Isso fica pro torcedor. O torcedor não quer saber. O torcedor não quer saber se o seu time tem dívidas, não quer saber se o juiz teve ali um engano a favor do clube dele. O torcedor quer ganhar. Isso fica pro torcedor. Aí eu lhe pergunto, quem é esse torcedor? Esse torcedor, acaso não está ouvindo esse cidadão falar no rádio? Ou não está vendo e ouvindo ele falar na TV? Quem é o torcedor? Parece que eles estão falando entre eles, dentro de uma sala fechada. Como é que esse torcedor fica? Não é? Onde é que está esse torcedor?
E tem a situação número 3. Essa já é mais assim discutível, né? Mas eu tenho o meu ponto de vista e talvez muitos torcedores da minha faixa de idade também tenham. Que eu até ouço muito, são nas rádios lá do Rio Grande do Sul. Eu não sei exatamente como seria nas rádios de São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, ou Minas, né? Que são as que têm uma maior audiência, né? Da Sul-Sudeste, né? Que é assim, estão comentando, por exemplo, assim, sobre uma escalação da equipe. Então, nós temos, assim, pela informação dos repórteres, mais ou menos a escalação que vai ser, baseada na última e baseada no treinamento, né, que o treinador acabou de fazer, né? Então, existe uma simulação de escalação. Aí vem lá um cidadão e diz assim, eu colocaria o fulano no meio de campo. Eu tiraria o fulano da lateral direita e colocaria de centro médio. Que é uma coisa legítima, né? Nós estamos no Brasil 200 milhões de treinadores, né? Aí ele fala isso, né? Que colocaria o lateral direito de centro médio. Aí vem outro cidadão e diz assim, mas como é que você faria com a lateral direita? Você não pode fazer isso? Aí o outro diz assim, não, mas aí eu colocaria aquele que está na meia direita de centroavante. Não, mas você não pode tirar o fulano. Aí já começa aquele debate. Aí o que acontece? Eles estão discutindo um debate, estão fazendo um debate, assim, um debate acalorado, sobre uma coisa que não vai acontecer. Porque se eu disser assim, no meu time, por exemplo, vamos supor, um Flamengo, vamos supor, eu vou tirar o jogador Bruno Henrique de centroavante e vou colocar ele de armador. E aí vem um vai dizer assim, mas o que você vai fazer com a Arrascaeta? Isso é impossível, como é que você vai fazer isso? Quer dizer, o que acontece? Eu não vou fazer isso. Eu queria fazer isso, eu gostaria de fazer isso, mas eu não vou fazer isso nunca. Por quê? O treinador, não é, do Flamengo, o treinador do Flamengo é o senhor Felipe Luiz, não é isso? Então ele vai tomar a decisão dele. Tem outra questão. Muitas vezes se tem uma base da equipe baseado na última atuação, não é? Ou naquilo que o treinador mais ou menos fez no coletivo, só que acontece que às vezes o treinador surpreende, faz uma invenção, coloca um meia esquerda de lateral, ou um lateral de ponteiro esquerdo, aí fica todo mundo bravo. Mas assim, não é proibido, como eu disse, você dizer, não, eu faria isso, só que o que é chato justamente é isso. Por exemplo, você dizer que faria e começar um debate de meia hora em cima de uma coisa que não vai acontecer, não é? Não vai acontecer. Então, meus amigos, é essas coisas que eu digo, a gente que já é um pouco mais velho, que já passou dos 50 anos, tem coisas que cansam, entendeu? A gente já cansou de ver debates que não levam a lugar nenhum, senão ao engajamento. Claro, quem é mais jovem, que está florescendo para o futebol, se apaixona. O futebol é apaixonante, é lógico, mas também tem coisas que não vale a pena, né? A internet hoje, a televisão, nos oferece milhões de coisas que nós poderíamos estar fazendo ao invés de estar ouvindo essas besteiras, essas bobagens, esse festival de tempo perdido, não é isso? Então, meus amigos, eu quero agradecer a você ter chegado até aqui, não é? E meus companheiros de idade, de 50 anos, que também, mais ou menos, vêm por esta minha ótica, esse futebol dos analistas, um futebol gourmet que é feito hoje em dia, não é isso? Então, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.